Boa tarde, gente. Boa tarde a todas as caravanas. Madureira tá ali que eu tô vendo. Caravana de Madureira, caravana de todos os lugares. Olha só. Não, precisa não, precisa não. Olha só, pessoal. Você vai ter uma prova agora. Nós vamos corrigir 10 questões. Na verdade, quem viria corrigir com vocês seria o professor Felipe Lima, Felipe Loureiro. Mas houve questões aí pessoais. Ele não pôde, então eu vim fazer com vocês a correção e o comentário desse texto. Essa prova que foi organizada aqui não foi feita por mim, mas é uma prova que, pelo que eu percebi, ela é bastante... carrega uma carga de texto, né? Mas, na verdade, as questões são tecnicamente fáceis de análise, a maior parte delas de análise rápida, tá claro? E aí eu trago para vocês, eu não vou de maneira nenhuma ler todo o texto que é relativo às questões 16, 17 e 18, porque é texto que não acaba mais. Então, na medida que nós vamos resolvendo as questões, nós vamos voltando naquilo que ele... na parte do texto que diz respeito a essa questão. Então, a primeira questão que a gente vai tratar é a questão de número 16. Então, o aluno vê essa questão de gráficos aqui, ele fica bastante apreensivo, né? Porque pensa que há alguma dificuldade. Vamos prestar bastante atenção? Na questão 16, ele fala assim: embora o texto relate um aumento de quase 3 milhões na frota nacional de veículos, se ele está falando de frota, aumento da frota, ele está se referindo a esse gráfico aqui, positivo. Certo? Então, o aumento da frota nacional de 2016 para... ele relata um aumento de mais de 3 milhões, de 2016 para 2017. Aí a questão diz assim: houve uma redução percentual nesse período, se comparado com a de 2015 para 2016. O que acontece é o seguinte: ele falou que houve um aumento de 3 milhões, de mais de 3 milhões, daqui para cá, perfeito ou não? E o que a banca está dizendo é que, na verdade, houve um aumento? Houve, mas comparado com os dois períodos anteriores, na verdade, houve uma redução. Quando comparado com o aumento que houve daqui para cá, perfeito ou não? E resta saber se isso é um dado correto ou não. Aí o camarada, aí você olha, o cara está na prova, né? Ele olha esses números que estão aqui. Caramba, eu vou calcular aumento percentual em cima de um número de 8 dígitos. Isso é tosco, concorda comigo? Então, nota bem, você não vai fazer isso em nenhuma hipótese, porque não é necessário para perceber se houve redução ou aumento. O que você tem a fazer, por que não dizer, você vai pega só os 4 números iniciais e vamos analisar em cima desses 4 aqui, tá certo? Se você vai analisar o período de 2015 para 2016, você vai calcular a variação percentual. Você pode sentir isso através de uma pequena divisão. Olha para cá, se você pegar 93,86, que é o resultado, 93,86, claro que há mais algarismos, e você pegar 90,68, há mais dígitos. Se você quiser saber a variação percentual, basta pegar o valor final e dividir pelo valor inicial. Você vai pegar isso aqui, 93,86, dividido por quanto? Por 90,68. Ah, mas eu não sei fazer essa conta aqui. Então você não pode ser policial federal. Ponto. Tá? Se você fizer essa conta, vai dar um valor de 1,035 blá blá blá. 1,035 blá 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 é 1 mais quanto? 0, concorda comigo? 1 mais isso. E isto daqui é exatamente a variação.
E isto aqui é exatamente o quê? 3,5%. Então, de 2015 para 2016, houve uma variação de quanto? 3,5%. Se você pegar a realidade de 2016 para 2017, que é onde ele disse que houve um aumento de mais de 3 milhões, de quase 3 milhões, não é isso? De 2016 para 2017, você vai fazer a mesma coisa. A realidade de 2017 é 9679. 9679. Tem mais algarismos, mas não importa. 9386. 9386. Quer achar a variação? Variação de qualquer coisa no mundo é sempre o valor final menos o valor o quê? Inicial. O mesmo acontece na física. Delta S, espaço final menos inicial. Delta teta, variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. Variação de qualquer coisa. Então, moral da história, você vai ter 9679 sobre 9386. Quem fizer isso, vai encontrar um valor aproximado de 1,031 blá blá blá. Aproximadamente. Isto é o quê? 1 mais o quê? 0,031. O que é isso aqui? É exatamente o que variou. Que é quanto? 3,1 o quê? Por cento. Moral da história. Quando ele afirma a seguinte coisa, então olha para cá, daqui para cá houve um crescimento de 3,5%, daqui para cá, e daqui para cá um crescimento de quê? De 3,1%. Quando o maluco diz o seguinte, embora o texto relate um aumento de quase 3 milhões na frota nacional de 2016 para 2017, houve uma redução percentual nesse período se comparado com 2015 e 2016. Eu pergunto, houve uma redução percentual? Sim. Então o que ele afirma é certo ou errado? Absolutamente certo. Absolutamente certo. Ok, pessoal? Tá certo ou não? Acertamos essa aí? Oi. Foi comparado com o valor. Você ia trabalhar com as diferenças numéricas, você já saberia que houve uma redução, sem problema nenhum. Nenhum problema também. Só que como ele está falando de redução percentual, como ele está falando aqui na questão, a gente está obedecendo o que ele está falando aqui na questão, que é redução percentual, não é isso? Então, eu estou trabalhando com percentual. Estou comentando a prova de acordo com o que ele está perguntando. Mas, óbvio, que se você trabalhasse com as diferenças, você chegaria lá do mesmo modo. Né? Se a diferença... Se a diferença de crescimento daqui é maior que a diferença daqui, lógico que a diferença percentual acompanhará. Bastava uma conta de menos. Perfeito ou não? Sem nenhum problema. Questão 17, podemos? Então a primeira está certa. Aí. Alguém pretende copiar isso aqui? Inclusive, o fato dele ter posto números tão grandes foi exatamente por este aspecto, que ele queria essa percepção. Entendeu como é que é? Ele não pediu um valor percentual específico. Então, mas como eu estou falando de percentual, eu fiz até um cálculo ali. Tá bom? Posso pagar, pessoal? Pode? Bom, olha só. Camarada chega e fala a seguinte coisa.
na questão de número 17. Questão 17 é uma questão que fala sobre estatística e mais precisamente mediana. Deixa eu dizer uma coisa aqui, rapidamente. Na questão 17, ele fala assim: analisando o gráfico das distribuições de acidentes por unidade da federação, podemos afirmar que a mediana do conjunto de dados é inferior a 1.900. Olha só, distribuição de acidentes por unidade da federação em 2017. Dividida por estados da federação. São quantos estados da federação? Estados da federação? São 27 estados. Alguma dúvida? Então, se são 27 estados, leia-se 27 o quê? Ocorrências. Concorda comigo? Muito cuidado quando você trabalhar com mediana. Existem duas situações. Quando eu tenho um número par de ocorrências e quando eu tenho um número ímpar de ocorrências. Ok? Eu não vou explicar isso. Não cabe aqui dar aula disso. Mas nós temos um número ímpar de ocorrências, 27. Então, se eu tenho 27 ocorrências, a mediana tem um propósito de quebrar a sequência ao meio. O que vai acontecer? Você vai dividir os 27 por 2, de acordo? Você vai ter 13 e resta o quê? 1. Então, quem vai ser a mediana? Vai ser o quociente mais o quê? Então, a mediana será o 14º quê? Termo da sequência. Só tem um detalhe. O 14º termo. Mas aí é que está o perigo. Para você determinar... Então, veja bem, a mediana estará no 14º termo, desde que esses termos estejam o quê? Ordenados. Do menor valor para o seu maior valor. Então, notem bem, após o ordenamento, e isso é vital para a mediana, após o ordenamento, concluímos que o 14º termo é o 1981. Não, é 1851. Eu fiz as contas. É 1851. Então, 1851 é a famosa quem? Mediana. O que a questão 17 preconiza aí? Analisando o gráfico das distribuições de acidentes por unidades da federação, podemos afirmar que a mediana do conjunto de dados é inferior a 1.900. É? Sim. 1.851 menor que 1.900. Portanto, gabarito o quê? Certo. Certa resposta à questão 17. Perfeito ou não? Tá claro? Não se faz mediana sem ordenamento. Tá claro? Tudo bem? Você divide a sequência, descobre quem é. Se aqui eu tenho um número ímpar de termos, só vou dar só uma colher de chá para vocês, ó. Se eu tenho um número ímpar de termos, né? A mediana vai ser o quê? O quociente mais 1. Perfeito ou não? Eu vou ter um termo central. Tudo bem? Como é que é? Se eu tenho 27, o termo do centro é o 14º. Agora, se eu tivesse um número par, né, a mediana é o termo central. Se eu tenho um número par de termos, qual vai ser a mediana? Eu vou ter 2 termos o quê? Se eu vou ter 2 termos centrais, a mediana vai ser a média aritmética desses 2. Tá claro isso? Enfim, só para a gente relembrar essa questão. Ok? Posso apagar?
Então esta também é uma questão certa. Tá bom. E agora, posso apagar? Sim? Vamos lá. Pô, não, meu filho. Se você somasse isso pelo 27, teria mediana, seria média? Dividisse pelos 27, aí você não teria mediana, você teria média aritmética. Média aritmética simples, ainda por cima. Tá? Pode até coincidir, mas em condições muito especiais. Tá claro? Não é dessa forma que é feito. Bom, na questão 18, o maluquinho diz a seguinte coisa aqui. O número de acidentes de Sergipe... Número de acidentes... Questão 18. Número de acidentes de Sergipe... Quanto é o número de acidentes de Sergipe, hein? Vai lá em Sergipe. 759. O número de acidentes de Sergipe, 759, é superior ao quádruplo da média entre os 3 estados que obtiveram menores valores, não é isso ou não? Então, ao quádruplo da média dos estados de menor valor. Para nós não perdermos tempo, eu já fiz essa conta. Nós temos aqui esses estados de menor valor. Que foi este e este. Nós temos aqui 130, 166 e 286. Pode ser? Opa, não. Cara, eu notei 266. É essa opção. Nossa, muito ruim de enxergar esse número, cara. Foi impressão. 130, 286. Não deu pra ver? Eu botei 266, eu fiz a conta toda certinha, mas com o resultado 266, minha conta andou abaixo. Eu também botei 266. Você pode entrar em contato com a... Veja bem, o meu papel aqui é só corrigir. Você pode entrar em contato com a coordenação e entrar com recurso. Entendeu como é que é? Entra com recurso, porque isso aí também faz parte de uma realidade, né? Você reclama, tu tá enxergando o troço, como é que você vai fazer? Né? Mas aqui tá dando, né, pra fazer, né? Tá bom, mas a nossa consciência é que vale. Você acertou, fez o procedimento correto. Isso aqui não é a prova, né, porra? É um simulado dela. Aqui, ó, 582. Olha só, se o camarada, ele tá falando que a quantidade de Sergipe... Deixa eu retomar aqui. O número de acidentes de Sergipe é superior ao quádruplo da média. Vem cá, qual é a média disso daqui? É dividido por quanto? Por 3, porque são 3 estados. Quem fizer essa conta já feita aqui, 194. Ou seja, quando você pega o... Aí, olha só. Ora, a parte de Sergipe, ele está afirmando que é o quê? Superior. Está dizendo que é maior que o quádruplo da média. Sergipe é quanto? 659. Eu pergunto, 659, 776. Isso aqui é falso ou verdadeiro? É maior? A parte de Sergipe é maior que o quádruplo da média? Não. Então isso aqui é uma alternativa, o quê? Isso aqui é errado. Ou seja, essa questão aí
não está batendo. Ela é completamente equivocada, tá? Então a questão 18, pode marcar aí, errado. Lamento aí quem não enxergou. É uma coisa até para... Eu também botei 266. É. Eu tô com uma folha aqui. RR, né? Tá bem difícil de ver realmente. É só dar uma conversa lá com... Você não vai ser, por exemplo, para quem está disputando alguma coisa, não sei, você vai... Conta a favor de vocês isso aí, pô, né? Vamos lá. Questão 19. Vamos lá. Posso apagar? Matou essa aí? Morreu? Isso aqui é uma questão que envolve operações com naturais, buscando fonte no gráfico, né? Bom, olha aí. Essa questão que ele botou aqui não faz menção a nenhum texto, não faz menção a nada. Ele fala assim, Carmélia e Horácio são servidores públicos federais e foram incumbidos de analisar 51 processos. Então a questão é a seguinte aqui. Carmela mais Horácio, 51 processos. Essa questão é uma questão de proporcionalidade. Tá claro? Aliás, diga-se de passagem, uma questãozinha que, vez por outra, você encontra aí. Decidiram então dividir o total de processos entre si em partes que eram ao mesmo tempo inversamente proporcional ao tempo de serviço. Então, olha para cá. Inversamente a quem? Tempo de serviço. Diretamente a quem? Idade. Isso aqui é um dado primordial. Respectivo tempo de serviço é diretamente as suas idades. Sabe-se também que na ocasião, Carmélia trabalhava em seu órgão há 15 anos. Então olha para cá, tempo de serviço de Carmélia é quanto? 15 anos. Tempo de serviço, TS de Carmélia, 15 anos. E tinha 36 anos de idade. E a idade da criatura era 36 anos. Show de bola. Enquanto Horácio lá trabalhava o tempo de serviço de Horácio, lá trabalhava 10 anos. Mas é engraçado a idade dele, né? Considerando essas informações, julgue o item. Assim coube a Horácio analisar 34 processos e sua idade era superior a 50 anos. Então, olha só, você sabe a idade de Horácio? Não. Então vamos dizer que ele tinha o quê? X anos. Então vamos com calma. Vamos armar aqui uma expressão que define Carmélia e outra que define Horácio. Se eu tenho a realidade direta e inversa, então você vai ter aqui a seguinte coisa. Uma constante de proporcionalidade para ambos. Isso é uma questão de proporcionalidade. Não é diretamente a idade. Direto a idade. Quem é a idade de Carmélia? Não é 36 anos? Então aqui nós temos 36 anos. Qual é o tempo de serviço dela? 15. Quem é a idade de Horácio? X. E a idade e o tempo de serviço dele é o quê? 10. Vale a pena dar uma simplificada aqui? Podemos simplificar aqui, por que não, por 3, pode ser? Daria 12K, isso aqui é símbolo de equivalência. Daria 12K por 5. Então, esta é a expressão que define quem? Que define Carmélia. Ele diz aqui na questão, assim coube a Horácio, veja bem, assim, se coube a Horácio 34, então olha para cá. Isso aqui
é igual a quanto? Essa expressão toda aqui. Não é quanto coube a ele? Certo ou não? Então, essa expressão toda tem que ser igual a quanto? 34. Alguma dúvida? 34. Então, vamos com calma. A quantidade de processos é quanto? 51. Então, se eu pegar a expressão que define Carmélia, mais a expressão que define Horácio, tem que dar o quê? 51. Então, vamos lá. Ah, mas eu fiz diferente. Ok. Carmélia, você vai ter, 12K sobre 5. Horácio, XK sobre quanto? 10. Igual a quanto? 51. Vem cá, posso colocar um aqui embaixo, de leve? Posso. Uma pergunta. Ah, tem duas incógnitas. Negativo. Isso aqui vale quanto? 34. Então você vai ter 12K por 5 mais 34 igual a quanto? Quanto é que dá 34 menos 51, geralmente? Fala pra mim. Depende. Quanto é que a gente encontra aí, pessoal? Poderia ser quanto? Não poderia ser 17? É. Então o que vai acontecer? Você vai ter que um valor de K vai ser 17 vezes quanto? Sobre quanto? Sobre 12. Precisa fazer essa conta? Não. Vou passar essa informação para cá, para quem está copiando. Só para ganhar um espaçozinho aqui. Então esse é o valor de K. Quando eu acho o valor de K, eu consigo achar a parte desse senhor aqui? Consigo. Eu consigo achar a parte, ele está se referindo assim, se coube a Horácio na 34%, a sua idade, ele quer a idade de Horácio, não quer? Então ele quer saber o valor de quem? De X. Como eu já sei o valor de K e sei quanto representa essa expressão aqui não é 34? Eu já não sei o K? Então olha para cá. Ora, a parte de Horácio é X que multiplica K sobre 10. E sei que isso é igual a quanto? Não é 34? Então eu posso dizer que, olha bem o que eu vou fazer aqui. X sobre K é igual a quanto? 300 e... XK igual a 340. X vai ser, quem é o K? 17 vezes 5, não é isso? Sobre 12. 17 vezes 5 sobre 12. Que é igual a quanto? 340. Concorda comigo? Que esse aqui é o valor de K, joguei ali. Senhores, quando os senhores completam essa conta, você já percebe de cara que esse X será... Esse 12 não pode multiplicar o 340? Pode, então vai ficar X vezes 17 vezes 5 igual a 340 vezes quem? Vezes 12. Vem cá, existe um romance entre o 17 e o 340? Não existe um love aí? Existe. Fazendo essa conta, só para a gente não perder tempo, você vai encontrar que a idade do bacana, que é o valor de X, tá? É 48 anos. Ou seja, ele diz que a idade do cara é quanto na questão? Não diz que é 50? Perfeito ou não? Diz que é 50. A idade dele é 50, fazendo essa equação?
A idade é 48. 48 é menor do que 50. Então, quando ele afirma que sua idade é superior a 50, é superior a 50? Negativo. Não é superior a 50. Então, essa questão aqui, filho, está o quê? Equivocada, está errada. Questão de número 19, errado. Questão de proporcionalidade, temazinho muito comum em provas, sobretudo do CESP. Questão 20. Não vou, apaguei aqui. Tema dessa questão 20. Tema da questão 20, sistemas do primeiro grau. Aliás, particularmente, analisando essa prova hoje de manhã, para mim uma das questões mais bonitas que tem nessa prova, para mim, foi essa questão aí. Que ela requer uma perspicácia interessante do aluno. Inclusive, o gabarito dessa questão é errado. Então, para quem marcou errado aí, tá certo. Estamos copiando? Pois não. Não entendi. A diferença? Eu fiz o cálculo aqui. Perfeito. Você achou 3? Beleza. Claro, você estava lá no bar. Porra, eu te pedi uma gentileza. Eu fui dar aula lá. Eu falei assim, vou poder deixar a chave do meu carro com ele ali. Se o nego tiver... Vocês não estavam tudo comendo ali junto, né? Eu falei, vou deixar a chave com esse maluco aí pra tirar meu carro daqui. Os caras estavam desesperados aí, rebocando geral. Aí eu fui lá pra Rua Araújo de Porto Alegre. Estão passando o rodo na Cinelândia, na Araújo de Porto Alegre. Pleno domingo, tem viva alma na rua. Isso aqui parece até aquele filme A Lenda. Não tem ninguém na rua de manhã. Daqui a pouco é que o zumbi começa a sair, né? Pessoal, vamos lá. Questão 20. Olha só. O responsável por um grupo de 27 policiais, sendo que, então olha pra cá, existem 27 policiais, dos quais 15 são homens e 12 mulheres. Muito bem. Deseja formar grupos de 3 policiais cada um. Deseja formar grupos de 3 policiais cada um. Mas quando ele diz que vai formar grupos de 3, ele não entra no mérito acerca do sexo, ok ou não? Vai ter que ter 3 policiais. Entendeu? Aí embora ela chora. Três policiais cada um, para fazer o patrulhamento de uma determinada região. Ele deseja usar todos os policiais e quer que cada grupo de 3 policiais haja pelo menos um homem e uma mulher. Pelo menos um. Podendo ter até o quê? 2. Assim vai formar grupos de 2 tipos, tipo H e tipo M. Certo ou não? O grupo do tipo H vai ter 2 homens e uma mulher, do tipo M, 2 mulheres e um homem. Aí ele fala a seguinte coisa. Nessas condições, julga o próximo item. A diferença entre o número de grupos do tipo H e o número de grupos do tipo M é igual a 4. Muito bem. Filho, olha só.
Se eu quero estabelecer a quantidade de homens, eu posso estabelecer através da seguinte equação. A quantidade de homens não é 15? Ou seja, mas para formar 15 homens, eu tenho que ter 2 do tipo o quê? O tipo H tem quantos homens? 2. Então a quantidade de homens sempre é determinada por 2 do tipo o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o tipo. Tipo do grupo, certo ou não? Tipo H. Você pega sempre 2. A quantidade de homens se estabelece sempre por 2 elementos do grupo tipo H, com mais o quê? Um elemento do tipo o quê? M. 2 elementos do tipo H com mais um elemento do tipo M vai ter que dar um total de quantos homens? 15. Ok ou não? Tá aqui a equação. Esse H e esse M não é homem e mulher. É o tipo, é o grupo tipo H e grupo tipo M. Então, para determinar a quantidade de homens, eu tenho sempre que ter 2 elementos do tipo H e um elemento do tipo M. Para formar a quantidade de mulheres, eu tenho que ter um elemento do grupo quê? Do tipo H, um elemento do tipo H, com 2 do tipo quê? Com 2 do tipo M. M aqui repetindo, né? Sempre frisando, tipo M. Vai dar o total de mulheres que é quem? 12. Filho, preste atenção. Calcular, então, o valor de H e o valor de M se faz tranquilo se você entender que isso é o quê? Um sistema de primeiro grau. Se eu achar o H, eu vou encontrar todos os grupos, a quantidade de grupos de que tipo? H. Se eu achar o M, vou encontrar toda a quantidade de grupos do tipo M. Partindo da premissa que você resolve o sistema, isso aqui é uma correção, e eu já fiz, evidentemente, esse sistema, você vai achar, olha só, eu não estou desenvolvendo, tá claro isso? Porque isso é feito durante a aula, tá legal? Eu estou só dando a resposta geral. Eu fiz uma vez dessa maneira. Ah, mas o senhor não está resolvendo o sistema. Não, a grande questão aqui é a interpretação. É tirar do texto e montar o sistema. Uma vez você montando o sistema, você tem que saber fazer sistema. O grande lance é o quê? É você interpretar e transformar para um sistema. A interpretação é matéria da prova. O sistema é simplesmente instrumental. Tá? O que acontece? Se você quiser resolver o sistema, primeiro de tudo, pode fazer por adição, pode fazer por substituição. Se eu pegar aqui essa equação aqui, ó, 2H mais 1M vai ser igual a 15. Aqui não é 1, aqui não é 2, tudo com sinal de mais. Me interessa muito que uma dessas equações eu possa cancelar alguém, concorda comigo? Então, dessa forma, ou eu multiplico por menos 1, ou eu multiplico por menos quanto? Aqui eu vou multiplicar por menos 2. Olha aqui, ó. Quando eu multiplico a equação inteira por menos 2, e aí na hora que o professor está explicando o sistema, ele mostra o porquê que pode fazer isso, por uma questão de equivalência de equações, você vai ter o que aqui? Menos 2H, menos quem? 4M, menos quem? 24. Pelo princípio da adição, sumiu. Isto aqui vai dar o quê? Menos o quê? Menos 3M's. Igual, quanto dá isso aqui? Menos 9. Fazendo esta conta de altíssimo grau de complexidade, você encontra que o número de grupos do tipo M é igual a quanto? 3. Fazendo, se você achou o valor de M,
substitua em qualquer lugar, como por exemplo aqui. Eu não ia resolver, acabei resolvendo, né? Ó. Quem é o valor de M, né? 3. Então aqui é quem? 3, ó. Isso será igual a quanto? A 15. 2H igual a 12. Descubro que H é quanto? 6. Ele não quer a diferença, ele está fazendo uma afirmação sobre a diferença, né? Então isso aqui são, ó, só para ficar registradinho na cabeça de vocês, são 3 grupos tipo M. Aqui são 6 grupos tipo H. Ele não quer a diferença entre quem? Fala pra mim aí. Professor, eu fiz conjuntos, deu certo. Pode ser qualquer relação. Aí, tá vendo? Deu 6 aqui, 3 É. aqui, tirei daqui. Depois me mostra. Interessante sua saída, viu, meu filho? Seu nome será lembrado no conselho de classe, viu, meu? Olha só, é uma saída por conjunto. Eu imagino que possa, muito embora a questão tenha querido perceber se você enxergava o sistema. Mas é uma belíssima solução, né? Comecei pelo tipo H, É. mas só que não deu para completar. Eu peguei e joguei um conjunto para tipo M, aí a diferença... Diferença você já achou direto. Eu não sei, porque eu deu 6, né? Interessante. Bom, olha só. Questão... Pergunta o seguinte. A diferença entre os grupos do tipo H e o tipo M... Então aí, filha, a diferença entre os grupos H e tipo M. Ora, diferença dos grupos tipo H menos o tipo M, tipo H 6, tipo M 3, a diferença é quanto? 3. E 3 é diferente de quem? 4, que é o que ele fala. Então essa questão aí está certa ou está errada? Está errada. Ok? Então questão 20 morta. Posso apagar a questão 19? Questão 21. Não. 21. Vou colocar algumas coisas aqui. Tema desta questão: permutação com repetição de elementos. Isso aí é uma matéria que está incluída dentro do contexto das análises combinatórias. Perguntaram-me se podia ser resolvido por princípio da contagem. Sim, mas dá um trabalho de Jó, certo, filho? Quando você acabar de fazer, você já é avô. Bom, vou colocar algumas outras coisas a mais escritas aqui, para nos poupar tempo.
Podemos? Essa aqui também é uma questão, era interessante, mas era trabalhosa, né? Pouco trabalhosa. E ele diz a seguinte coisa, vamos lá, podemos? Primeiro de tudo, eu quero lembrar a todos que permutação com repetição, então se eu tenho aqui uma palavra, como esta palavra bem original, arara, e eu quero permutar os seus elementos, trocar suas letras de posição e ver de quantas maneiras eu posso fazer isso, isso se dá, se vai haver troca de posições, né? Nós estamos lidando com aquilo que chamamos de anagramas. Anagramas são trocas de posições de elementos. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos independentes da repetição ou não. Então, um total de 5 espaços por onde essas letras transitarão. Então, nós temos uma permutação de 5 elementos. Porém, dentro desses elementos, o A aparece 3 vezes. O R aparece o quê? 2 vezes. Então, calcular de quantas maneiras diferentes eu posso trocar de posição esses elementos é dado por esta conta. Permutação de 5, 3, 2. O que é isso? Só relembrando, não tem nada a ver com a questão. O que é isso? Vai ser 5 fatorial, não é verdade? Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Esta divisão ocorre pelo seguinte motivo, porque se eu trocar, por exemplo, esse A de posição com esse A, por exemplo, eu não vou estar produzindo uma visão, um cenário diferente, eu vou estar produzindo o mesmo cenário. Então está arriscado eu contar várias vezes o mesmo cenário. Isso vai incorrer de eu errar a minha contagem. A permutação, ela nada mais é do que um instrumento das técnicas de contagem, tá certo? Tanto que também essa matéria pode ser conhecida como análise combinatória, ela pode ser conhecida também como princípios da contagem. E existem várias ferramentas para se fazer contagem. Princípio fundamental da contagem é um deles, com princípio aditivo e multiplicativo, que é a base pétrea de todo esse conhecimento. Saindo disso, permutações, perfeito? Permutações que podem ser sem repetição, com repetição e circular, permutação circular. E temos também arranjos e combinações. Arranjo sem possibilidade de repetição, arranjo com possibilidade de repetição, combinação sem possibilidade de repetição e combinação com possibilidade de repetição. Então é um estudo bastante interessante disso aí tudo. Esta questão, ela vai tratar exatamente das permutações, já que vai haver muitas formas de se arrumar isso daqui. Só que o cara, ele bota algumas condições aí. Ele diz o seguinte: para formar uma senha de 4 letras, é permitido o uso de uma letra A, uma letra B, 2 letras C e 3 letras D. Filho, então ele está te dando aqui o universo que pode ser usado. A, o B, C, C e D, D, D. Eu só posso usar isso daí. Posso usar 4 Ds? Não, porque não há D disponível para usar 4, só pode usar 3. Eu posso usar 3C? Não, não pode usar 3C. Você só pode usar a quantidade que ele está falando. Aí tudo bem. Dentre todas as senhas possíveis nesse sistema, o número daquelas que tem exatamente 3 letras diferentes, então olha a conta que ele quer. A diferença é a diferença. O número daquelas que tem exatamente 3 letras diferentes, então aquelas que tem 3 letras diferentes supera o número das demais em 20. Supera as demais, ou seja, 3 letras diferentes é maior que as demais situações
é maior que as demais situações. 20 unidades, é isso? Em 20 unidades. Aí o que acontece aqui? Ele fala de uso de 3 letras o quê? Diferentes. Então eu estou analisando todas as possibilidades do camarada usar o quê? 3 letras diferentes. Três letras diferentes. Ele pode usar um A, um B e 2 Cs. Ainda tem mais. Não olha para cá para baixo, não. Só olha para isso aqui. Ele pode usar um A, um B e um C e formar uma senha com isso, não pode? Mas vem cá. Essas letras podem mudar de posição? Se mudar de posição, mexeu com a senha? Sim, salvo se ele mexer com esses 2 Cs. Aí não mexeu a senha. Então eu tenho que avaliar todas as formas em que essas letras, em que essas quantidades aqui, ó, um A, um B e 2 C podem ficar. E isto é um cálculo de permutação. Que cálculo é esse? Permutação de quantas letras? 4 com a repetição de quantas? 2 letras. Isso aqui vai dar uma conta. Porque, caramba, se a senha tem que ter 3 dígitos, aliás, 4 dígitos, e eu tenho 3 letras, você concorda que alguém tem que se repetir? Concorda comigo? Beleza? Só que tem um alguém aí que pode se repetir mais vezes, né? Bom, eu tenho que ter 3 letras. Eu posso ter também ABDD? Posso. ABDD e todas as trocas de posição que são permitidas aqui. Então eu tenho aqui novamente o quê? Permutação de 4 em 2 espaços. Sim? Posso ter também ACDD. Novamente eu tenho permutação de 4 em 2 espaços. Eu posso ter ACCD. Não posso? Estou com 3 letras diferentes. E suas modificações de espaço aqui. Novamente eu tenho o quê? Permutação de 4, 2 a 2. Sim ou não? Barreto, da onde está vindo esse 2? Esse 2 está vindo das letras que estão se repetindo. Ok? Tá como a palavra arara ali. E aqui, por fim, eu posso ter ACDD. O que vai me dar também P4 e 2. Cada uma dessas situações... Oi? BCDD, BCCD... Peraí, BC... BCDD... BCDD... Tem também B... Eu acho que eu botei errado. BCDD... AC. Ah, aqui é BCDD. Perdão. Aqui, ó. Perdão, eu copiei errado. Aqui assim e aqui assim. Perfeito? BCCD, eu copiei errado. Aqui eu fiz, botei na hora de botar, botei errado. Começando por B. E aqui... BCDD. Pronto, tá certo agora. Não, aqui tá certo. Agora tá certo. Aqui eu botei A... Tá? Botei A, deu certo. Porque aqui você vai poder fazer várias modificações. Então eu tenho quantas permutações de 4, 2 a 2? Não são 5? Pelo princípio aditivo, você vai ter 5 vezes a permutação de 4, 2, 2. Isso aqui vai dar um valor. Vai dar todas as maneiras possíveis de eu fazer senhas com 3 letras diferentes e 4 dígitos. Deixa aqui. Agora tem as que não têm exatamente 3 letras diferentes. Essa questão não é uma questão fácil, tá? Não é dificílima, mas também não é fácil. Então olha pra cá. Ele fala 3 letras diferentes e as demais situações. As que não têm exatamente 3 letras diferentes. Quer dizer, as que não têm exatamente 3 letras diferentes, pode acontecer o quê? ABCD, CCDD e tudo modificado.
Aqui pode ter ADDD, pode ter BDDD, pode ter CDDD e assim por diante. Eu estou fazendo isso daqui de acordo com aquilo que eu disponho, tá certo? ABCD, 2Cs e 2Ds eu posso, 1A e 3Ds eu posso, 1B e 3Ds eu posso, e por aí adiante. Oi? Oi? Só. Qual é a que você falou? A, C, C, D. São 3, né? Foi a CCD. É a mesma coisa essas 3 letras diferentes. Não, mas tem uma possibilidade de entrar o D. Tem mais possibilidades, a gente está achando. A CCD? É. Não tem. A CCD. Um A, um C e um D. Um A, 2,6, D. 2,6 eu posso. Um D eu posso. Deixa eu só ler se tem alguma restrição aqui no problema. Para formar a senha de 4 letras, permitido um A, um B, um C, tudo bem. Dentre todas as senhas possíveis nesse sistema, o número daquelas que tem exatamente 3 letras diferentes supera o número das demais em 20. A CDD. Não há nada que impeça, não. A CCD. Eu que esqueci de colocar aqui. Tá vendo? Estava olhando assim. Não. A CCD. Pode sim. P4. Eu acho que eu achei 6. Eu fiz aqui. Então vai dar 6. Você vai ter 6 permutação de 4, 2. Deixa aqui. E aqui, você vai ter todas essas possibilidades fazendo o total de permutações de cada uma delas. Olha só, cada uma delas. Aqui as 4 letras são diferentes? Então é somente permutação de quanto? De 4. Quem fizer permutação de 4, dá 4 fatorial, que é igual a quanto? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Aqui eu tenho permutação de quanto? 4, mas eu tenho 2 repetições. 2 e 2. Aqui eu tenho permutação de 4 com 3 letras D. Tenho permutação de 4 com 3 letras D também. E tenho permutação de 4 com 3 letras D. Gente, essas contas todas foram feitas. Então você tem aqui, como aqui todos os cálculos são iguais, isso tudo que você está vendo aqui vai dar 12. E aqui você vai ter 6 vezes quanto? 6 vezes 12. Quem fizer essa conta encontra quanto? 72. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Como eu fiz essa questão antes de vir para cá, na verdade eu não anotei aqui no quadro Hall, mas eu mostrei para ele aqui que estava aqui escrito. Eu não esqueci essa aqui não, entendeu? Só que na hora que eu passei aqui para poupar tempo, eu esqueci de colocar essa. O resultado disso daqui, vou até apagar isso aqui, tem sentido? O resultado disso aqui, tudo isso vai dar 72. Assim como o resultado disso aqui, 30 com mais 12, 42. O que ele quer? Ele está afirmando que todas as senhas feitas com 3 letras diferentes é maior do que as demais senhas, ou seja, 72 é maior do que as demais, que são o quê? 42? Mas está dizendo que é maior em 20 unidades, é? Não. Não é maior em 20 unidades. É maior em quantas unidades? Em 30 unidades. Essa é a diferença. Gabarito, nessa questão,
Portanto, é errado. Tá? Essa é uma questãozinha que o mais trabalhosinho dela é o seguinte. É você analisar essas situações isoladamente. Uma por uma, sem esquecer nenhuma. Isso aqui é o grande lance. O exercício faz você conseguir fazer isso, né? Na hora da prova, é que dá aquele nervoso, né? E você não consegue achar isso daí. Questão 22. Tema da questão 22. Tema da questão 22, probabilidade. Olha, deixa eu só lembrar vocês uma coisa que eu venho dizendo nas turmas todas. A tendência do edital da Polícia Rodoviária Federal é... Cadê a menina que tá filmando? Tá aí, não? Saiu lá? É porque isso aí não é pra rolar, não. Olha só, não deixem de estudar, de alguma maneira, as partes de lógica sentencial, argumentativa e associativa. Equivalência lógica, tabela verdade, essas coisas todas. Porque há uma tendência do conteúdo da Polícia Rodoviária Federal se igualar ao conteúdo da Polícia Federal. Eu tenho para mim que todo aquele que quer ser policial rodoviário federal não se importa de ser polícia federal. Concorda comigo? Tudo dá tiro, como eu falo, mata as pessoas, né? Prende político corrupto, vai preso também. Enfim, tudo isso. Então, estudem lógica, porque pode ser agregado ao conteúdo. Tá claro? Venho falando isso sistematicamente. E é bom dar uma estudadinha também em matrizes e determinantes, porque pode ser agregado ao conteúdo. Matrizes e determinantes com sistemas lineares. Aí estudar regra de Cramer, teorema de Laplace, essas coisas todas. E você falou e não caiu, beleza. E você falou e caiu. É outra sensação, concorda comigo? Então vamos pecar pelo excesso e não pela escassez, tá certo? Porque esse conteúdinho aí de ensino médio fundamental para a Polícia Rodoviária, isso não vai continuar não, filho. Entendeu? Se continuar esse conteúdo, aproveita para passar agora. Porque depois vai acabar isso. Bom, questão 22, ela vai tratar de... é uma questão de probabilidade. Então o camarada tem um total de quantos servidores aqui? Total de 12 servidores. Eu vou ler isso aqui. E ele diz assim: para fiscalizar determinada entidade, um órgão de controle escolherá 12 de seus servidores, né? Aí ele faz uma firula aqui, 5 da Secretaria de Controle, 3, vou até botar aqui, 5 da Secretaria de Controle, 3 não sei da onde, Secretaria de Prevenção à corrupção. Essa secretaria não existe, né, pelo visto. É que é 3 da Corregedoria, não é isso? E 1 da Ouvidoria, fazendo lá 12. Aí o aluno lê isso aqui, né, fala, pô, isso aí tem tudo a ver, temos que prestar atenção nisso. Aí, bom, enfim. Os 12 servidores serão distribuídos por sorteio nas equipes ABC. E cada equipe será composta por 4. Cada equipe possui 4 pessoas. E serão as equipes A, B e C. Tá aí. Por 4 servidores. A equipe A será a primeira a ser formada. Então é óbvio e notório que a equipe A vai ter quantos servidores? Vai ter 4. Do mesmo jeito que as outras. Então isso aqui é uma vazão de 20 litros por minuto sem perda. Concorda comigo? Não há perda, porque não tem nada aberto. Agora aqui com o ralo, o volume varia de 2.000 para quanto?
Então, quanto é que entrou de água aí, papudo? Fala pra mim. 2.400 menos quem? 2.000. Então, nós temos aqui 400 litros, concorda comigo? Dividido por... Só que aí, exatamente. Isso não ocorre em 50. Isso ocorre em quanto tempo? 25. Se fizermos essa conta, se fosse 100, daria 4. 16. Ou seja, a vazão diminuiu, concorda comigo? Então, está claro que essa diferença de 20 para 16 é graças a quem? É graças ao... Não diminuiu a vazão? É graças ao ralo. Onde significa dizer que como eu descubro a vazão do ralo? Fala pra mim. Diferença sem ele com a sua presença. Isso aqui vai dar quanto, filho? 4 litros por minuto. O que ele acusa aí no problema? A diferença é inferior a 4? Não. Não é inferior a 4. Ela é nem superior. Ela é o quê? Exatamente 4 litros por minuto. Então, é exatamente não superior. Portanto, a questão está o quê? Errada. Questão errada. Exatamente porque não é superior. Ela é exatamente igual a 4. Foi? Posso apagar a luz aqui? Posso, né? Beleza. Vocês estão com a prova aí com vocês? Estão, né? Oi? Bom. Podemos? Essa questão 24, a temática dela
só para ficar registrado, é função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Falando de uma maneira mais simples, função de primeiro grau, função de segundo grau. E ele, como sempre, trouxe uma questão que abarca as duas situações numa questão só. Característico de CESP, né? Então essa aqui é uma função do primeiro grau, que é representada graficamente no plano de Cartésios como o quê? Reta. E essa aqui como uma parábola. Não é isso? Se é parábola, ela tem o quê, hein? O que é isso aqui? O que é o vértice? Menos o valor de delta sobre quem? 4A. Lembrando que delta é o quê? B quadrado menos 4AC. Vou colocar aqui, ó. X do vértice menos B sobre 2A. E Y do vértice menos delta sobre 4A. Tá aí. Tensão total. Esses parâmetros ou coeficientes, como B, como A, como C, etc., são tirados daqui. Procede? Certo ou não? Quando você fala em raiz de uma função, a raiz de uma função é o seu valor de x. Como é que se acha a raiz de uma função? Raiz ou zero de uma função? Basta pegar a função e igualar o quê? A zero. E aí você vai ter aonde este gráfico irá interceptar o eixo de x. Porque você igualou y a zero. No problema em pauta, ele fala a seguinte coisa. A raiz da função f de x é também raiz da função quadrática. Só que aqui eu não tenho nada, tenho? Mas aqui tenho. Então vamos descobrir qual é a raiz dessa função. Vai ser o valor de x menos 8 igual a zero. É assim que se acha o zero da função, a raiz da função. Fazendo essa conta de altíssimo grau, você encontrará uma raiz que é igual a quanto? 4. Isso aqui é a raiz dessa equação. Só que ele fala que a raiz dessa equação é também raiz da outra. De acordo ou não? Porque tem um detalhe rápido. O CESP está afirmando que a somatória dos coeficientes da função g, somatória dos coeficientes, é menos 20. Eu só posso dizer isso se eu achar o valor de A, valor de B e valor de C. E aí nós vamos transitar sobre esse malabarismo todo. O que acontece? A raiz dessa função não é 4? O x dela é 4. Então o x daqui é quanto? Show de bola. Vai ficar como essa parada? Vai ficar assim. Vai ficar... Aqui vai ficar A4 ao mais B vezes mais... Com isso você gerou, não uma resposta numérica, mas você gerou uma expressão. Concorda comigo? Vai ser. Tá, Barreto? E aí? E aí que eu não consigo me mexer nesse momento, perfeito? Eu preciso, portanto, de mais alguma informação, mas já de antemão, se eu igualar, você não está vendo aqui que se eu pegar o x do vértice dessa função aqui, quanto é que vale esse x do vértice? Fala pra mim. Não vale menos 1? Sim ou não? Então, olha só. Então, nota bem. Eu sei que x do vértice é menos b sobre quanto? 2a. Só que este x do vértice
é igual a menos 1. De acordo ou não? Fazendo essa conta, não é menos de um lado e menos do outro? O que acontece com menos? Desaparece. E aí eu chego à brilhante conclusão de que o valor de B é igual a quanto? O valor de B é 2A. Ao mesmo tempo, eu também não tenho o valor do Y do vértice? Sim ou não? Quanto é o valor do Y do vértice? Você vê como é que a gente... Eu fiz essa questão anteriormente, mas eu já vi uma outra solução agora que é o que eu estou fazendo aqui no quadro. Quer dizer, a gente vai, né? Vai fazendo e vai... O Y do vértice é igual, todo mundo sabe, a menos delta sobre quem? 4A. Mas esse Y do vértice é quanto? Não é menos 25? Então tu tem menos delta sobre 4A igual a menos quem? Então eu te pergunto, menos de um lado e menos do outro, desaparece? Uma dúvida? E aí você chega à brilhante conclusão que delta é igual a quanto? A 100A. Pode ser ou não? Disso daqui, você chega à conclusão de que B quadrado menos 4AC é igual a quanto? 100A. De acordo ou não? Certo ou não? Quanto é que você vai, então, fazendo todas as substituições que você tem direito? Olha para cá. Eu não sei que B é igual a 2A? Sim ou não? Então olha para cá. Eu não tenho que também achar o zero dessa função? Então eu posso igualar essa função a quem? A zero. Então vamos fazer? Ó, vamos fazer. Eu tenho aqui 16A mais 4B mais C igual a quanto? Zero. Só tem um detalhe. B não é igual a 2A? Então no lugar desse B eu posso botar o quê? Não é 2A? Então olha pra cá. Eu vou ficar com 16A mais 4 que multiplica o quê? 2A. Mais quem? Mais C. 8A com 16A. Vai dar aqui 24A mais C igual a quem? Olha que interessante isso aqui. Esse valor aqui, ó, de B foi jogado aqui. Procede? Tá. Com isso eu achei quem? C. Esse valor de C, vou jogar onde? Vou jogar aqui. Mas, diga-se de passagem, o valor de B também não pode entrar aqui? Não é? Então, olha só. Quem é B? Então vai ser 2A quadrado mais 4 vezes A. Quem é o valor de C? Então tá aqui. Menos 24A. E isso tudo vai ser igual a quanto, maluco? 100A. Menos 4A, desculpa. Menos 4A. Vem cá, qual foi a única incógnita que sobrou aqui? O A. Então eu vou ter aqui 4A2. Quanto é que dá isso aqui? Não vai dar mais? Mais 96 quanto? A igual a quantos A? 100A, confirma ou não? Deixa eu passar. 6A quadrado. Porque A vezes A.
Olha pra cá. Você vai ter aqui o seguinte. Quando você faz essa conta, não vai dar 100A quadrado? Igual a 100A. Filho, pelo amor de Deus. Isso que eu vou fazer aqui é um crime do ponto de vista algébrico. Porque quando eu divido isso aqui por A, essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta onde eu não tenho C. Então, quando eu não tenho o valor de C, uma resposta é zero. Mas o zero não nos satisfaz. Então, eu posso dividir por A nesse caso, mas nem sempre posso. Mas nesse caso eu posso. Dividindo por A, eu vou ter o que aqui? 100A por 100. E o A vai ser igual a quanto? O A vai ser igual a 1. Filho, se o A é 1, eu consigo achar o C? Se o A é 1, eu consigo achar o B? Consigo. Então olha pra cá. Eu já descobri. Então vamos comigo. Ele está dizendo que o A mais B mais C é menos 20. A mais B mais C, quem é o A? 1. Se o A é 1, quanto é que é B? 2. Se o A é 1, quanto é que é o A? Menos, quanto é que é o C, perdão? Menos 24. Isso aqui dá 3, mais com menos dá menos, o quê? O que que dá isso aqui? Menos 21. Ele está dizendo que o somatório dá quanto? Menos 20. É menos 20 que dá? Não. Menos 21 é diferente de 20. Portanto, isso aqui é uma questão o quê? Errada. O camarada tem que ter conhecimento de função de primeiro, função de pontos críticos de uma função de segundo grau. E para vocês irem embora para casa. Questão 24, 25 agora. Posso pagar aqui? Anota o tema dessa questão, função do primeiro grau e função do segundo. Essa questão que vai entrar agora, tema progressão aritmética. Foi? Quem acertou mais de 5 até agora? Mais de 5? Não, matemática. Quem acertou mais de 5? Quem acertou tudo até agora? Quem é mentiroso? São perguntas diferentes. Olha só. Última questão, porque a guarda municipal está embaixo. Tá embaixo? É. Deixa estar que você... Já levaram? Levaram mesmo? 9 horas não tinha levado. Mas como é que faz o simulado, redação? Você tá abalado, porra. Você tá abalado. Vamos lá. Só para concluir. Em um determinado colégio, todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia de aula. Então, olha só. No primeiro dia de aula, primeiro dia, veio todo mundo. Presenças. Ou seja, quantas faltas? Vamos lá, gente. Tá no fim. 215 estiveram presentes no primeiro dia de aula. No segundo dia letivo, 2 alunos faltaram. Então, no segundo, 2 faltaram. No primeiro, faltou quem? Ninguém. No segundo, faltou quantos? No terceiro, faltaram 4. No quarto, faltou quanto?
6. E assim sucessivamente. Filho, isso aqui formou uma sequência progressiva aritmética relacionada à questão das faltas. Então isso aqui é uma PA das faltas de cada dia. Aí ele manda a seguinte, com base nas informações, julgue o próximo item, sabendo que o número de alunos presentes às aulas não pode ser negativo. Aí ele fala assim, o 25º dia de aula, no 25º, faltaram 50 alunos. Filho, no 25º é o A o quê? Não é o A25? Lembrando aqui do termo geral da PG, é a N, A1, N-1, razão. Termo geral da PG, aliás, perdão, termo geral da PA, é isso. Ah, mas tinha que saber? Tinha. Ou então você vai fazer isso aqui na mão até chegar onde? Qual o problema? Nenhum. Quem é o A1? 0. Quem é o número de termos? Não é 25? 25 menos 1. Quem é a razão? Razão constante aditiva, 2, não é isso? Vezes 2. Ora, filho, a quantidade de faltas no 25º dia vai ser 24 vezes quanto? 2, que vai dar quanto? 48. Ele diz que é quanto? 48 diferente de 50. Portanto, o gabarito dessa questão é o quê? Errado. Queridos, um abraço a todos. Que Deus do céu acompanhe vocês aí.